Gostaria de saudar os meus queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus com a paz do Senhor. Falando EBD de volta com as lições bíblicas CPAD Sala dos Adultos. A lição que será ministrada será a lição de número 13, que traz por título e tem por tema as promessas de Deus são infalíveis. Esta lição será ministrada no dia 29 de dezembro de 2024. Quando chegamos na 13ª lição, chegamos ao fim de mais um trimestre. Em especial, também mais um final de ano. 2024 está se encerrando. Eu gostaria de agradecer junto com você a Deus por todas as bênçãos que nós tivemos e pedir ao Senhor que Ele nos conceda a sua graça de maneira tal que consigamos vencer também em 2025. E esta é a minha oração, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua parentela, Deus abençoe os seus amigos, e com isto todos alcancem todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Como eu disse, lição de número 13, as promessas de Deus são infalíveis. O texto áureo se encontra no livro de Números, o capítulo de número 23, o versículo de número 19, que está escrito: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria, ou falaria e não confirmaria. Aqui está uma frase correta, concreta, abençoadora sobre a infalibilidade de Deus. Apesar do nome ser um pouco difícil até de pronunciar, porém esta realidade ela vai se tornar de fácil entendimento para aqueles que se esforçam em aprender a respeito da palavra do Senhor, porque a verdade prática nos traz esta lição. As promessas de Deus são infalíveis porque Deus e sua palavra sempre cumprem um propósito. Ora, a palavra que sai da boca de Deus, ou a palavra de Deus, ou como nós a temos toda escrita e nós a chamamos de Sagradas Escrituras, elas têm um propósito, elas não são ditas debalde à toa, somente para preencher páginas. Não, o Senhor Deus, Ele tinha e tem um propósito todos os tempos naquilo que Ele fala para mim, para você e também para toda a humanidade. Nós veremos isso nos objetivos desta lição, que são 3. O primeiro é apresentar a doutrina da infalibilidade de Deus. O segundo objetivo é explicar o aparente paradoxo a respeito de Deus não mente e nem se arrepende. 3. Afirmar que as promessas de Deus são infalíveis. Ora, nós temos aqui uma outra palavra, também paradoxo. O que seria um paradoxo? O paradoxo seria, assim, mais prontamente explicado, seria uma contradição. Por que é apresentada esta palavra? Porque em determinados momentos da Bíblia nós vemos a palavra dita, Deus se arrependeu. E nós temos aqui, já no texto áureo, que Deus não se arrepende. Então há uma aparente contradição, um paradoxo, uma falta de nexo ou de lógica nesta questão. Porém, como em outras passagens bíblicas, nós veremos que isto é facilmente explicado e é usado termos também que nos explicam por que numa parte está escrito Deus não mente, ou Deus não se arrepende, e em outra parte, e arrependeu-se Deus, ou eu me arrependi de ter feito homem. Então nós vamos entender todas estas coisas. E isto é interessante para nós, por quê? Porque este entendimento ele vai aprofundar o nosso relacionamento, ele vai fortalecer a nossa vida espiritual com Deus. Todas estas explicações
todas estas, vamos dizer assim, estas soluções para esta aparente contradição, para estes paradoxos, quando nós chegamos a um entendimento claro, a nossa vida ela se torna mais, vamos dizer assim, o nosso relacionamento se torna mais profundo, se torna mais seguro, ele se torna mais forte. Por quê? Quando nós temos este entendimento, nós chegamos a conclusões maravilhosas de que o Senhor nosso Deus não muda, ele é imutável, ele é infalível, ele é inerrante, e assim também a sua palavra, com as suas promessas que ele fez a mim e a você, não somente na nossa vida pessoal, mas quando olhamos as Sagradas Escrituras, elas estão repletas de promessas da parte de Deus para toda a humanidade, para todo aquele que se achega, para todo aquele que é chamado. Então, mas já na introdução, nós temos que o entendimento da doutrina da infalibilidade, quando nós chegamos a este entendimento, por que ele é de grande valor? Porque ele fortalece a nossa vida espiritual e aprofunda o nosso relacionamento com Deus. Por isso é interessante que o aluno, vamos ter aí o início de um novo ano e, consequentemente, mais 4 trimestres de escola bíblica dominical, e eu acredito que o seu superintendente, o seu professor, o seu pastor, ele ficará de veras feliz ao perceber a sua inscrição, se você está afastado, se você ainda não é aluno, mas que você se interesse. Não é fácil, eu sei, nós que temos uma carga de trabalho aí semanal, todos os dias nós acordamos cedo e vamos trabalhar, muitos querem descansar no domingo pela manhã. Mas vejam bem, há um momento muito proveitoso para o cristão de todas as idades, no domingo pela manhã, que é a escola bíblica dominical, de onde também nós obteremos todo este esclarecimento a respeito de dúvidas que nós temos. Ora, não é porque somos cristãos, porque já temos um bom tempo, vamos dizer assim, de vida cristã, que nós não temos dúvida, que nós não temos algumas perguntas, alguns senãos a serem respondidos na minha e na sua vida. E para isso nós temos no domingo de manhã a escola bíblica dominical. Não é tão cedo assim, são 9 horas da manhã. E juntamente com os cultos de doutrina na sua e na nossa igreja, você terá aí a oportunidade de dirimir dúvidas, de retirar, de diminuir dúvidas na sua vida e, quiçá, até solucionar alguns problemas de ordem teológica que você possa estar tendo no seu dia a dia com Deus. Então, o convite é este, que você faça parte da escola bíblica dominical no ano de 2025. Então vamos lá, falando sobre a infalibilidade de Deus, quer dizer, o fato, eu chamo de fato porque para nós é fato, e como disse na área de direito contra fatos, não há argumentos, por mais que o homem queira diminuir ou até retirar esta doutrina, esta realidade da sua vida e de outras, nós veremos que este fato ele não pode ser combatido. Deus é imutável. Quando nós vemos a história dentro das Sagradas, ou na Eclesiologia, ou do povo de Deus, do Gênesis Apocalipse, nós vamos ver esta imutabilidade na lição sobre as promessas, desde as primeiras promessas do Gênesis até as últimas promessas no livro do Apocalipse. Nós vamos ver a imutabilidade de Deus e por que nós podemos confiar, nós podemos fortalecer a nossa vida espiritual e aprofundar o nosso relacionamento com Deus. Por quê? Deus é infalível ao ponto de número 1, e subtópico de número 1 vai falar sobre a infalibilidade de Deus. Ora, nós não poderíamos falar da infalibilidade ou de alguém infalível se ele sofresse mudanças. Porém, quando nós vemos a imutabilidade, ou quando aprendemos sobre esta doutrina, que Deus não muda, que Deus não sofre nenhum tipo de variação, que Deus não pode ir contra si mesmo, ou ficar aquém, ou ir além da sua palavra, de suas promessas, nós vemos que
dentro desta imutabilidade, nós podemos perceber e acreditar na infalibilidade. Ora, a partir do momento em que eu vejo que eu, ser humano, não vou conseguir cumprir determinadas promessas que eu fiz, eu vou ter que mudar. Nós vemos áreas aí constantes na vida do ser humano, e nos são apresentadas de quando em vez, ou de vez em quando. Nós vemos aí, quizá de 4 em 4 anos, quantas promessas são feitas e quantas precisam ser reformuladas, refeitas e algumas até abandonadas, porque o ser humano ele não pode cumprir. Então ele tem que mudar. Tá? Olhamos para o ser humano e olhamos para Deus. Por que Deus não precisa mudar? Ora, porque ele não é pego de surpresa, ele não sofre prejuízo naquilo que ele promete, ele não sofre prejuízo naquilo que ele fala, porque ele fala de antemão com conhecimento de causa, e tudo aquilo que Deus promete, ele pode cumprir e ele vai cumprir. Então, a imutabilidade de Deus, ela revela que ele é infalível. Por isso que na Bíblia não há uma só referência que mostre que Deus falhou. Tá bem? Ele é absoluto, infalível e imutável. Algumas qualidades de Deus que nós já expomos desde o princípio da lição. Por isso que, quando olhamos para as Sagradas Escrituras, nós vemos que Deus não precisa alterar nem a sua palavra e nem as suas promessas. Por quê? Quando ele fala com propriedade, com conhecimento de causa e como alguém que pode cumprir as suas promessas. Tá bom? Então, nós vemos a questão da promessa no subtópico de número 2, uma promessa infalível. Quando nós falamos sobre isso, quando nós falamos de alguém que não precisa mudar, né, vamos também olhar o caráter do ser humano. O ser humano, quando ele tem caráter, ele não precisa mudar. O Salmo de número 15, é claro, ele nos dizer que o justo, mesmo com dolo, ele não volta atrás das suas promessas. Ora, o homem se esforça para cumprir as suas promessas. Deus, ele simplesmente vela e zela pela sua promessa. Por quê? Porque a sua imutabilidade e a sua infalibilidade, ela está atrelada também ao fato de Deus poder cumprir as suas promessas, dele poder fazer aquilo que ele disse. E a sua fidelidade, ela é com a sua palavra, com aquilo que ele disse. Por isso que a partir do momento em que nós falamos em o nome do Senhor Jesus e usamos a sua palavra, nós sabemos que Deus tem compromisso com quem? Com o homem ou com a palavra? Alguns podem até dizer, mas fulano faz isso, mas ciclano faz aquilo, mas você faz isso, você faz aquilo, e acontece. Isso quer dizer que Deus está se comprometendo com alguém que não tem caráter, que não tem santidade, que age de maneira leviana com seus irmãos e com seus semelhantes? Não. A partir do momento em que eu expresso a palavra de Deus e o faço em o nome do Senhor Jesus Cristo, o compromisso de Deus é com a sua palavra. Então, ela vai cumprir o propósito que ela foi expressada, que ela foi dita, que ela foi falada por Deus. Eu simplesmente estou dando voz, eu estou dando eco à palavra de Deus. Deus tem compromisso com a sua palavra. Então, nós vemos aqui, quando é citado o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo de número 3, nós vemos que o propósito do apóstolo não é explicar, não é defender, não é... Veja que em nenhum momento nós vamos ver escritores ou o próprio Deus falando já no princípio. Você não vai ver Deus se explicando ou fazendo aquela bela introdução, aquele grande introito para que nós acreditemos no que ele fala. Ora, ele fala, se nós queremos acreditar ou não, isto é um problema nosso. Ele não precisa se explicar, ele não precisa, vamos dizer assim, tentar convencer com longas palavras. Não, ele simplesmente vai expor a sua palavra, o seu desejo, o seu mandamento, o seu preceito, as suas ordens, e nós acatamos ou não, né, segundo também o livre-arbítrio, o ser humano vai acatar ou não.
porém as consequências virão, né? Não para quem falou, mas quem deixou de acatar por isto ou por aquilo. Então nós vemos que o propósito de Pedro é de responder à igreja de um aparente problema. Outro, quer dizer, ali no capítulo 3 ele está falando sobre o pensamento do ser humano com o aparente atraso do Senhor Jesus Cristo ou de Deus nas suas promessas. Quer dizer, na promessa de sua vinda. Por isso que o apóstolo diz, ainda que alguns a tenham por tardia. Veja, há um ditado muito, e tem até em músicas ditas evangélicas no mercado, que diz que Deus tarda, mas não falha, nem uma coisa e nem outra. Por quê? Deus sempre fará tudo no tempo que ele determinou. Então, o problema aqui, quando nós falamos de tempo, quando nós falamos de cronologia, de cronológico, de tempo que passa na vida do ser humano, sejam 10, 20, 30, 50, 100 anos de idade, é um problema para o ser humano. Por quê? Porque Deus é eterno, o tempo não pesa para Deus. Tá bem? Porque Deus conta o tempo do Senhor na eternidade, no Kairos. O tempo é problema para mim e para você. E ele vai aparecer na nossa vida, e nós veremos mais adiante, independente de nós queremos ou não, ou lutarmos ou não, contra os feitos do tempo na nossa vida, a aparência, porque nós vamos definhando, as nossas forças vão se esvaindo, a nossa aparência, a suposta beleza, a cor dos cabelos, eles vão mudar. Por quê? Porque o tempo é um problema para mim e para você, para Deus não. Então o Senhor, ainda que os homens usem, é uma frase muito errada, é um pensamento muito errado, Deus tarda, mas não fala, isso não existe, Deus nunca tardou. Aí você pode dizer, mas Jesus Cristo atendeu o pedido de Marta e Maria 4 dias depois. Olha, ele tinha um propósito. E nós vemos aqui, na verdade prática, que a palavra e Deus, ele sempre cumpre um propósito. Aquele atraso que as irmãs viram. Por quê? Porque o irmão estava morto, a situação era desesperadora, mas para Deus era só um propósito do quê? De cumprir um milagre. Qual é o milagre? De ressuscitar Lázaro depois das superstições judias, ou judaicas, ou hebraicas. Tá bom? Segundo, que se fosse para acontecer um milagre, seria em 3 dias. Jesus propositalmente esperou o 4º dia para que ele viesse. Por isso que alguém grita, mas já é de 4 dias, porque o 3º dia do milagre para o ser humano já havia expirado. Mas no tempo de Deus estava dentro de todo o propósito que era ressuscitar a Lázaro, glorificar o nome de Deus, alegrar a família e alguns se converterem a Cristo Jesus para a salvação. Então, quando nós olhamos para isto, ele simplesmente explica, Pedro, ele vai explicar que o tempo de Deus é diferente do nosso, pois ele é o Criador e nós somos as criaturas. Tá bem? Então nós expomos aqui uma questão de tempo e tempo. Quando nós falamos de tempo, ser humano, e tempo, Deus, é totalmente diferente. Tá bem? Porque Deus não é afetado pelo tempo, ele não sofre consequências por causa do tempo. Não, ele é desde a eternidade, da mesma maneira ele está hoje e será para todo o restante da eternidade. Aí você diz, o restante é uma linguagem, é uma figura de linguagem. Por toda a eternidade ele não sofre. Por isso o escritor aos Hebreus diz 13:8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso em todas as áreas. Em todas as áreas. Na lição, na imutabilidade, então, é a mesma coisa. E quando o Senhor vier, vai haver uma surpresa, porque aparentemente os homens não estarão esperando. Não vai fazer parte do tempo que o homem já, vamos dizer assim, já planejou para a volta de Cristo. Mas Deus não está preso aos nossos planos, e sim aos seus propósitos, que é totalmente diferente.
e esta promessa de sua vinda é infalível e causará espanto, e muitos serão pegos de surpresa. Deus permita que nós que estamos falando sobre isso e os que estão ouvindo estejam preparados em qualquer tempo para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por que esta promessa é infalível? 3. Porque a palavra de Deus é infalível. Ele não esquece nenhuma delas, porque é zeloso para cumprir o que prometeu. Então vejamos bem, o Senhor está velando, está cuidando. Nós temos uma ideia bastante limitada da questão de velar, né? É um momento triste quando o brasileiro ele tem o costume de ligar sempre a palavra à primeira coisa que lhe vem à cabeça. Então, velar. A Bíblia fala de velador, de colocar uma vela e acender esta vela e pôr esta vela lá no velador para que ela possa clarear todo o cômodo, o ambiente em que ela for colocada. Mas para nós, velar já traz a ideia, já de princípio, a questão da morte. Nós passamos horas, os familiares passam a noite. Aqueles que amam ainda mais o que partiu vão passar a noite, o dia e a hora que for necessário estará ali velando. Né? Nós temos esta ideia. Isso também nos traz uma parca ideia do que é Deus velar pela sua palavra. Quer dizer que Ele vai cuidar de todas as maneiras, Ele vai fazer de tudo para que a sua palavra não caia por terra. É por isso que Ele é soberano e Ele controla todas as coisas, não como um dominador, vamos dizer assim, um ditador, mas como um Deus soberano. Né? Ele vai cumprir a sua palavra sem, contudo, ferir também a sua justiça. Deus não pode ferir a sua justiça. Então ele vai trabalhar conforme, ele vai fazer de tudo, as eras serão movidas, serão controladas soberanamente por Deus para que a sua palavra, o seu plano, o seu propósito não caia por terra. E dentro deste propósito, eu e você podemos nos alegrar, porque dentro deste propósito eterno, imutável, infalível de promessas de Deus, está a minha e a sua salvação, a minha e a sua, vamos dizer, felicidade, porque vivemos no contentamento com aquilo que Deus nos fornece, tá bem? Então, a palavra infalível de Deus quer dizer que ela não cai por terra, como está em 1 Reis, capítulo 8, versículo 156, diz assim: bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo que disse, nenhuma só palavra caiu, vamos lá, nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seus servos. Nenhuma. Quando nós vamos para o Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo disse que nenhum tio, nenhuma vírgula, nem o iode, a menor letra do alfabeto hebraico, ela perderia o seu sentido, ela cairia por terra, mas Deus faria cumprir. É a mesma ideia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O Senhor estará cuidando para que a sua palavra, as suas promessas não caiam por terra. Porém, dentro desta questão da promessa, nós temos que tomar cuidado que nós precisamos entender que dentro das promessas está a vontade de Deus. É por isso que quando eu e você oramos, nós oramos o quê? Seja feito tudo conforme a tua vontade. Então, dentro das suas promessas, Deus não está obrigado a fazer do jeito que eu quero, ou do jeito que eu decreto, ou do jeito que eu mando, mesmo porque eu sou um ser humano e, obviamente, eu não sei pedir. Tá bom? Eu vou citar um trecho de um poema, mas eu me esqueci o nome da pessoa. Então não fui eu, foi esta pessoa. Se eu me lembrar depois, eu digo. Ele diz assim, que a ciência, se o homem fosse eterno, no momento de desespero, ele inventaria a morte. Veja, nós não sabemos o que pedimos. Agora tem um ditado que eu vou citar também do mundo, ou lá fora, que ele diz assim: Deus sabe o que faz e eu não sei o que eu falo. É uma realidade muito grande. Então vejam bem, Deus cumprir a sua vontade na minha vida, ou os desejos, ou os desígnios, ou os propósitos,
não está dizendo obrigatoriamente que Deus tem que fazer tudo do jeito que eu quero. Não é isso. Pelo contrário, ele vai fazer conforme as minhas necessidades e ele vai segundo aquilo que eu posso controlar. Então veja que ideia maravilhosa. Se o homem fosse eterno, né, da ciência, se ele fosse eterno, num passe, num momento de desespero, ele inventaria ou ele criaria a própria morte. Tá bem? Porque é a ideia do egoísmo humano, das fraquezas humanas, né, de tudo aquilo que faz parte do ser humano. Então nós precisamos tomar cuidado. Porque no ponto de número 2 nós temos a ideia central da lição, que é Deus não mente e nem se arrepende. Então vamos lá, Deus não mente e nem se arrepende. No livro de Números lemos que Deus não mente e nem se arrepende, 23, 19 ou 19, como nós lemos na verdade prática. Porém, como nós dissemos, nós vamos ver o exemplo de Balaque e de Balaão. Quer dizer, Balaque é um líder e ele está com medo agora do avanço extraordinário do povo judeu, não somente do exército, mas todo o povo judeu agora vem numa crescente de conquistas. E Balaque, ele está com medo. Ora, como fazer deter um povo, se não a melhor forma de trazer os seus maiores representantes? E Balaque vai atrás de Balaão. Balaão é um profeta, porém, nós já sabemos que ele é um falso profeta, é um profeta fraco, é um profeta corrompido e corrupto também. Quer dizer, não era no sentido, mas Balaque estava se sentindo confortável. E ele chama, veja, este homem com todas estas, eu não posso chamar de todos estes defeitos, mas ele tinha um temor na vida dele. Quando eles vão para um lugar alto e eles veem o arraial dos judeus, e Balaque diz, olha, eu vou te pagar tanto, você amaldiçoou o povo de Deus. E Balaão, vamos dizer assim, por mais maluco que ele fosse, ele sabia onde ele colocava a mão dele. E ele disse que eu não posso amaldiçoar. Eu não posso reverter aquilo que Deus fez. E Deus abençoou este povo. Lá no capítulo 12 do Gênesis, Deus prometeu bênçãos a Abraão e ao seu povo. E você, Balaque, está diante deste povo. Permita-me parafrasear. Né? Vamos fazer esta ilustração. E ele tem a brilhante conclusão de que ele não pode amaldiçoar o povo. Então, quer dizer assim, Balaão não podia fazer o que Deus não havia decretado. Nem poderia falar o que Deus não havia dito para ele falar e nem podia mudar. Jó nos traz essa ideia muito clara, como ele diz assim, o Senhor o disse, e quem o fará mudar? Ora, ninguém pode fazê-lo mudar, ninguém. Tá bem? Às vezes nós temos também outros paradoxos na Bíblia, quando diz Deus diz, vamos lá, Jonas, 40 dias e Nínive será subvertido. Mas o povo se arrepende. Veja, então Deus também se arrependeu, falhou a palavra de Deus, o que deu, não, 1000 anos depois, nós vamos ver aí muito tempo depois, hoje os ninivitas não existem. O Senhor cumpriu a sua promessa, não cumpriu na vida daqueles que se arrependeram. Então veja, há nem atraso, nem relapso, nem mentira, nem falsidade e nem Deus voltou atrás. Não, Deus simplesmente segurou aquilo que ele havia dito. Mais tempos depois ele cumpriria aquilo que ele disse. É por isso que nós precisamos perseverar em estar na presença de Deus. Porque tanto as promessas quanto as que são contrárias às promessas, né? Alguns têm medo quando cita-se esta palavra, elas também continuam. Nós temos que preservar, continuar, guardar, continuar caminhando na presença de Deus para que aquilo que está decretado aos ímpios, aos injustos e aos apóstatas não aconteça na nossa vida também. Tá bom? Então precisamos tomar cuidado. Então Deus, assim como Balaão não podia fazer o que Deus não havia decretado, ele também não podia fazer Deus voltar atrás do que havia dito. E ele simplesmente se recusa. Mas ele inventa. Ele não consegue amaldiçoar, ele não consegue destruir, mas ele consegue deter. Ele coloca pecados no meio. Então nós precisamos tomar cuidado com os falsos profetas,
porque eles não podem nos amaldiçoar, eles não podem nos derrubar, mas eles podem deter a nossa caminhada com falsas profecias, falsas promessas, ilusões, tá bem? E algumas pessoas dentro deste escopo acabam se irritando com o único que não tem culpa naquilo que ele fez, que é Deus. E ele se distancia, ele sai da presença de Deus porque Deus não cumpriu o que ele prometeu. Ora, mas você foi perguntar para Deus se aquilo que o homem A ou a mulher B está falando é realmente a vontade dele? É a palavra dele? Porque é muito fácil nós acreditarmos naquilo que nós queremos, naquilo que nós esperamos. E eles sabem como enganar. Então nós precisamos tomar cuidado. Mas Deus não se arrepende. Por quê? Veja, Deus se arrependeu? É uma questão. Tá? Nós vemos que em Gênesis, do capítulo 6, Noé, quando ele constrói a arca, é por determinação de Deus. E Deus chega a Noé e diz para ele, olha, eu me arrependi do homem que eu fiz. São maus continuamente, o coração deles é mau, desde a sua infância, desde a sua meninice, são ruins, são pessoas ruins, são homens ruins, de dura serviço. E o Senhor usa essa expressão. Deus usa essa expressão, vamos dizer assim, o Senhor se arrependeu do ser humano, por ter feito o ser humano, pois pesou-lhe o coração, ao contemplar o caminho da corrupção e a violência que a humanidade decidiu trilhar. Assim poderíamos perguntar, afinal de contas, Deus se arrependeu? Ora, quando nós somente passamos a vista pela Bíblia, ou lemos, como temos o costume de dizer, né? Lemos por ler, nós não vamos parar para pensar, para meditar, ou fazer uma exegese, ou buscar nos livros, ou buscar em Deus em oração, para entendermos aquilo. E isso é um perigo muito grande. Por quê? A partir do momento em que nós não lemos, isso está escrito nas redes sociais de todo mundo, é uma coisa assim que as pessoas gostam de ficar repetindo. Quando eu não leio, eu não tenho o hábito da leitura, eu tenho que acreditar em tudo que me falam. Ora, porque eu não tenho conhecimento daquilo que eu estou tentando adquirir, aprender, eu tenho que ouvir o que os outros falam. Eu não posso questionar porque eu não tenho nenhum tipo de base daquele assunto. Tá? E eu não posso defender uma causa sem o conhecimento da mesma. Tá bem? Então, a pessoa, o crente que não tem costume de ler, ele é obrigado a aceitar tudo que ele fala. Tá bem? Seja a pessoa até ensinando errado sem também saber, existem pessoas que erram por ensinar. Simplicidade, por humildade, por falta de... Mas tem aqueles que introduzem o erro no meio do povo porque são maliciosos, são levianos, são falsos. E quando nós não temos conhecimento da verdade, ora, nós temos que acreditar na mentira, porque nós não sabemos nem como combatê-la e nem sabemos como percebê-la também, ou reconhecer uma mentira. Então nós precisamos tomar cuidado. O ponto de número 3, uma aparente contradição. Veja que quando o Senhor cita a palavra arrependimento, não tem nada a ver com o que ele tenha, com algo que ele tenha feito de errado ou alterado no plano original, mas sim com o que a humanidade fez com o plano, com o propósito dele, com aquilo que ele estabeleceu. Veja que quando há um problema no meio do caminho, você vai parar para prestar atenção, nunca a causa é divina, nunca. O problema sempre é humano, sempre é humano. Por quê? No erro desta compreensão, deste entendimento, o ser humano, infelizmente, ele vai tentar, quando ele vê ou ele não conhece ou ele errou, ele vai tentar mudar o plano, ele vai tentar mudar os propósitos. É a questão de nós pegarmos a Bíblia e tentarmos inverter, tirar o texto do contexto e trazermos um ensinamento que corrobore com a minha e com a sua falha. Ora, isso não é difícil de acontecer. E também não é impossível. E nós vemos isto constantemente. Quando o ser humano erra, ele tenta alterar o sentido da palavra. Nós temos visto aí grandes nomes, através da mídia, tentando mudar as escrituras porque são arcaicas, porque são isso, mas não, simplesmente porque não querem deixar a vida desgraçada de pecado
para se amoldar, para ficar conforme a palavra e a vontade de Deus. Então, vejam bem, mas sim com o que a humanidade fez com o plano, o propósito que o Senhor havia delineado para ela, quer dizer, humanidade, desde o princípio, tá bem? Ou desde sempre, como está escrito na lição, desde o princípio, desde antes da fundação da obra. Veja que o fato de planejar alguma coisa e de você pôr em prática o seu planejamento não quer dizer que o planejamento foi feito ali meia hora antes de se colocar em prática. Não, o plano de Deus é desde a eternidade, tá bem? Mas dentro dos tempos estabelecidos por Deus, o Senhor foi fazendo com que cada parte do seu plano fosse posto na face da terra, ou depois da criação dela, sobre a face da terra. Tá bem? Estabeleceu planos para o sol, para o tempo, estabeleceu o tempo também planos para todas as estrelas, estabeleceu para as águas salgadas, para as águas doces, para toda a povoação, tanto das águas salgadas quanto das águas doces. Tudo isso faz parte de um planejamento, de um plano de Deus pré-estabelecido para que nada fuja do seu propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito. Nós vimos isto na verdade prática, tá bom? Deus fala tudo conforme o planejado, um plano, conforme o seu propósito, conforme o seu beneplácito para com a humanidade. Tá bem? Então nós vemos outra coisa aqui, também a expressão, estas expressões, arrependeu-se ou pesou-se-lhe o coração, nós vemos que fazem parte do ser humano, fazem parte da formação, do caráter, é inerente ao homem estas palavras, o arrependimento, o pesou-se o coração. Então veja, quando é citado, ou quando o escritor coloca estas ideias, ele traz a conotação humana aplicada a Deus para reforçar a ideia do quanto ele se entristeceu com a escolha que o ser humano fez. Então veja, que é dado características a Deus, que é chamado, né? Nós vamos ver mais adiante que há um termo usado para estas figuras, para estas conotações, que nós vamos aprender também um pouquinho mais adiante. Então nós vemos que quando é dado estas conotações, quando são colocadas estas ideias, é para que aumente o entendimento de quem ouve, para que ele compreenda a extensão deste sofrimento, deste sentimento, do que isto causou em Deus. Tá bem? Como Cristo falou a Nicodemos, se ele fosse falar a nós a linguagem do céu, nós não entenderíamos. Mas mesmo falando a linguagem humana, terrena, veja que Nicodemos não entende o Senhor. Não entende. Ele diz, olha, eu fico admirado, porque você é um mestre e você não entende. Se eu falar, então, na linguagem do céu, se eu falar, então, em termos mais divinos, aí é que você vai ficar perdido mesmo. Então, algumas expressões, elas trazem algumas conotações para que fique mais claro no nosso entendimento qual foi o dano causado, ou talvez também até a alegria, porque estas conotações não são somente em momentos difíceis, mas no caso aqui é para que nós tenhamos um entendimento mais amplo do dano causado pela ação humana com ou contra os planos de Deus. Tá bem? Então, para reforçar a ideia do quanto ele se entristeceu. Então, o escritor ele usa termos humanos, que não fazem parte do divino, mas termos humanos para quê? Para que nós venhamos a compreender qual é o estrago feito ou o que podemos causar quando nós contrariamos ou quando nós vamos trabalhar contra os planos de Deus, tanto na nossa vida quanto no coletivo do povo do Senhor, tá bom? Então a falha não estava em Deus, mas no ser humano. O arrependimento de Deus não era em relação ao seu plano criador, mas ao ato rebelde do ser humano. Tá
bom? Espero que tenhamos entendido a questão da aparente. Por que aparente contradição? Porque eu não posso, como eu disse, trazer determinadas palavras somente para o meu vocabulário ou dicionário humano. Eu tenho que entender por que o escritor está usando estes termos, qual a conotação que ele está dando à ideia que ele está colocando no texto para nos dar a ideia da extensão, da profundidade, do tamanho do sofrimento que é causado em Deus quando o ser humano foge dos seus planos, foge da sua vontade. Tá bem? Vamos então, o nosso Deus não mente nem se arrepende, pois nele não há sombra de variação. Então, onde está a aparente contradição é quando nós fazemos a exegese errada ou compreendemos ou tiramos o texto de seu contexto e nós chegamos a uma conclusão totalmente contrária ao que Deus estava transmitindo através dos escritores sacros para as nossas vidas, através da inspiração divina. Tá bem? Então vamos para o ponto de número 3, as infalíveis promessas de Deus. Como eu disse, tanto o plano quanto a execução, às vezes o plano, tem pessoas que têm planos guardados aí há dezenas, né, de anos, até há 2 dezenas, ele está esperando um momento propício para... Deus não precisa esperar um momento, porque ele já tem este momento de antemão dentro do quê? Dentro da sua eternidade e dentro da sua onisciência. Tá? Deus sabe todas as coisas. É por isso que o escritor diz: o que é já foi, e o que já foi, o que é passado também já foi. Então, tanto o passado, quanto o presente, quanto o futuro já estão diante de Deus. Para ele não há surpresa, não haverá contratempos, não existirão acidentes de percurso, porque o Senhor já tem diante dele todo o tempo estabelecido. Nós, antes de nascermos, a ideia nos é trazida por Jeremias, no capítulo 1, versículo 5, ele diz: no ventre da minha mãe eu fui formado, e lá eu fui separado e dado às nações por profeta. Veja, no ventre, antes de eu nascer, o Senhor já me conhecia e já havia estabelecido um plano para a minha vida. Tá bem? E Jeremias se propõe a cumprir esse plano em toda a sua vida. Em toda a sua vida. Então, por que há pessoas que demoram para responder ao chamado de Deus? Ora, porque esse chamado ele também depende de Deus. No tempo certo, se nós não experimentamos, não conhecemos, dependendo do ministério que o Senhor Deus tem para a nossa vida, eu fiquei 22 anos para vir para Cristo. Nestes 22 anos anteriores, logicamente eu tive a fase da infância, porém, da adolescência, mocidade, não cheguei a pegar a fase adulta, porque 22, para nós, de 25 anos em diante, a faixa etária dos adultos é de 25 anos para frente. Então, eu ouvi, experimentei algumas coisas que hoje fazem parte, talvez eu até possa expressar tristemente do meu testemunho, mas eu aprendi, e isto serve também para que eu ensine, para que eu explique, para que eu alerte outras, principalmente os mais jovens, a não cometerem o mesmo erro. Então, veja, nós vemos aqui no Apocalipse 13:8 que está escrito assim: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, estes cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então vejamos bem, quem são esses? Quem é esta que está sendo adorada? A besta, está aqui. E ela foi adorada. E adoraram na feminino. Só pode ser a besta, não quer dizer que a pessoa da besta seja uma mulher. Não. A não ser a besta que está, a mulher está sentada sobre ela. Então, o feminino aqui é por causa da besta, não do besta, é da besta. Porém, essa besta é uma besta fera, é um ser humano, como poderia dizer, iracundo, perverso, ruim, perseguidor e até exterminador de vidas. Por isso é chamado de besta. Né? Há uma determinada região do nosso Brasil que chama
a pessoa de besta fera, né? De besta fera, quer dizer, este insciente, este não dotado de inteligência, uma infinidade de coisas. Mas quando fala aqui, fala da ferocidade deste ser que estará dominando este tempo em que, graças a Deus, a igreja não passará por ele. A igreja já vai ter sido arrebatada, os santos ressuscitados, e ficarão aqui quem duvida, quem não acredita e quem quer passar por isso aí, que faça um bom proveito do que ficava atrás. Então vemos aqui, agora a questão do sacrifício de Deus. Ele foi oferecido desde a fundação do mundo. Veja, nós não temos o tempo que foi formado o mundo, nós não sabemos quanto tempo. Nós podemos contar os seres humanos, tá bom? E também não vamos àquele extremo de dar bilhões, trilhões de anos a determinadas criaturas, né? Nós somos criacionistas, nós não somos evolucionistas. Então, para nós, há um limite de tempo. Tanto é que o povo que é contado está aí, se eu não me engano, no ano 6.000 e alguma coisa, 6.000 e alguma coisa. Tá bem? Então, vamos lá. Um plano glorioso que, segundo o conselho de sua vontade, Efésios capítulo 1, versículos 11 e 12, já havia sido planejado por meio de Jesus, o nosso Salvador. João capítulo 1, versículos de 1 a 4. Então, o entendimento aqui é este, que este plano era infalível, por quê? Porque ele não é posto ou pensado e posto em prática em cima da hora. Não. Por que ele se torna infalível? Porque mesmo Deus, ele planeja de antemão, tá bem? Ele planifica, ele pensa, e depois ele vai colocando em prática. Ele poderia simplesmente instalar o dedo e fazer tudo acontecer? Sim, mas Deus é ordeiro. Veja que quando ele vai criar todas as coisas, ele vai dando sequência: o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto até o sexto dia, e no sétimo dia ele repousa da obra criativa, da sua criação. Não que Deus foi dormir porque estava cansado. Não. Como dizia o irmão João lá em Santo André, filho criado, Adão e Eva, trabalho dobrado. Então Deus não dorme, nem se afadiga, nem toscaneja. Mas o Senhor, ele é ordeiro. Por isso que ele pede a nós que tudo que façamos, façamos com ordem e com decência. É isto que Deus nos ensina. Um plano glorioso. Ponto 2, a eternidade. Juntamente com o plano de salvação, Deus promete a vida eterna. Agora a eternidade para os homens, também para a raça humana. Mas nós podemos usar a eternidade num plano, né? Por quê? Porque o corpo é mortal. Logo, se ele foi criado, ele não pode ser eterno. A alma, ela foi estabelecida junto com o homem na sua gênese. É por isso que nós lutamos tanto contra esta ideologia de extermínio de um infante, ou de um infanticídio. Né? Mas não é criança, não é ser humano, é ser humano. Isso não é questão para nós, isso é questão para quem dá a vida, e quem dá a vida é Deus. Isso é uma questão para Deus resolver. E é óbvio que nós não vamos entrar neste assunto, porque existem pessoas que só querem sapatear em cima do tabuleiro, derrubar as peças e sair com o peito estufado achando que tem razão. Tá bem? Mas nós somos a favor da vida em todas as suas instâncias, em todas as suas esferas, tá bom? Não somos a favor da morte de seu ninguém. Para isso temos a justiça, temos as leis, temos os tempos de cumprimentos de leis, de condenações. Isso fica com a justiça, não fica com a gente. Tá bom? Isso nós não fomos chamados para sermos juízes, pelo contrário. Né? Fomos chamados para sermos juízes de nós mesmos. Aí sim, eu tenho que me julgar os meus atos, julgar os meus pensamentos, porque se eu não tirar a trave do meu olho, como é que eu vou tirar o ardeiro que está, quer dizer, uma coisa muito menor
dos olhos do meu irmão. Eu não estou dizendo com isso que nós não podemos julgar para não ser julgado, não é nada disso. Eu posso julgar e me dar o direito de não pronunciar o meu juízo. Qual a conclusão que eu cheguei? Eu guardo para mim, se não for necessário a minha participação, então eu tenho um juízo e ele está guardado para mim. Bem? Então nós vemos aqui que dentro deste plano de salvação o Senhor promete a eternidade, e esta eternidade, tanto nós teremos a eternidade na vida, quanto na verdadeira segunda morte, ou no afastamento de Deus, ou na ressurreição dos mortos, na vida eterna que é dada aos santos, aos justos, àqueles que satisfizeram a vontade de Deus, aceitando ou sendo convidado por Cristo Jesus para ser salvo. O pensamento é assim. Tá bem? A questão, a ideia aqui é quem foi justo e quem não foi. Tá bem? Quem não foi, a morte. A segunda morte também será eterna. E a segunda vida, que é a verdadeira vida, nós estamos aqui somente de passagem, e a morte é natural para todo ser humano, todos participarão, a não ser que você seja transformado, trasladado naquele dia. Fora isso, todos nós experimentaremos a morte. Não tem outro jeito de nós alcançar. Se eu não morrer, eu não alcanço a verdadeira vida, que é a vida eterna. Isso mostra que não fomos criados para a queda, para a rebelião contra Deus e, consequentemente, a finitude, ou para o inferno. Tá? A finitude aqui não tem a ideia de um ponto final, um sono da alma, nada disso. Veja, após a morte segue-se o juízo, capítulo 9 da carta aos Hebreus. Também após a morte segue-se o juízo. E nós temos que ter em mente que tanto o justo quanto o injusto participarão de uma eternidade. Como disse Daniel, uns para a alegria eterna, para a vida eterna, e outros para o desprezo e o choro eterno, que nós chamamos de inferno, tá bem? E aqueles para o paraíso, para o céu, para a morada de Deus, os que estiverem na presença do Senhor. Então, nos mostra que a ideia de pensar que Deus criou uma parte da humanidade para ir para o inferno é irracional. É impensável, é inconcebível, uma questão de não te ofender, ou que Deus não pode ou pode fazer isso. Não tem nada a ver. Tá? Não é que ela não quer ofender a justiça, não quer ofender, está tentando livrar Deus. Não é nada disso. É que é inconcebível. Quando você lê as Sagradas Escrituras, você vai chegar ao entendimento que desde o Gênesis até na expulsão do primeiro casal, o Senhor Deus vai com eles. Moisés, não faça eu subir se a sua presença não for comigo. Se o Senhor não for conosco, vou mandar um anjo diante de vocês. Você vai ver a minha glória, todo o propósito de Deus, desde o princípio, desde o primeiro casal de seres humanos. Deus está sempre buscando um relacionamento para conduzi-los, não para induzi-los, mas para conduzi-los no caminho da salvação, dentro do seu plano salvífico. Então, isso nos mostra que não fomos criados para a queda, tá? Que são até coisas aparentemente boas, para a rebelião contra Deus e, consequentemente, a finitude. Finitude aqui morreu, acabou. Não, não é esta a ideia. A finitude aqui é a separação eterna de Deus. Quando será? Quando os salvos, quando os justos forem recebidos à destra de Deus e estiverem na glória para sempre, vinde a mim, bendiz meu Pai, e para os que forem conduzidos para o inferno, que não foram achados seu nome escritos no livro da vida, como nós acabamos de ler no livro no Apocalipse. Aqui, ó, os nomes, estes cujos nomes não estão, veja, não é que não estarão, não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Esses, infelizmente, não fazem parte. Mas não porque Deus os aboliu ou antes de nascer Deus colocou o nome deles ali no livro. Seus atos, seus pensamentos, suas escolhas, impensadas e às vezes até pensadas, infelizmente os conduzirão para a perdição eterna. Mas a ideia da eternidade é que Deus não nos criou para isso. Pelo contrário, o Senhor criou. Veja, se fosse esta a ideia, para que um paraíso para Adão e Eva? Para quê? Colocasse ele lá no quintal e vamos tocar o barco. Deu certo, deu. Se não deu, a gente vai reinventando, refazendo, mas as promessas de Deus são infalíveis. Por serem infalíveis, porque elas são infalíveis? Porque elas são imutáveis, não precisam mudar.
Deus não errou, não saiu nada errado desde que... mas Adão e Eva pecou, Deus já sabia. Tanto é que já havia oferecido pelo Cordeiro Cristo desde a fundação do mundo. Quer dizer que Adão e Eva ainda eram, vamos dizer assim, uma ideia no plano de Deus. Tá bem? Não uma ideia no nosso campo de pensamento, mas dentro do plano de Deus. O ser humano já estava no plano de Deus para a criação. Deus sabia que Adão e Eva pecariam, que Adão ele iria transgredir, é lógico que sabia. Tanto é que Jesus Cristo já havia sido oferecido. Porque é a ideia do plano de salvação. Tá? Pecadores que pecarão, que precisarão de um auxílio, de um resgatador, de um remidor, de alguém que lhes apague os seus pecados através de um sacrifício do derramamento de sangue e também depois a sua ressurreição e a sua segunda vinda para buscá-los e levá-los para a glória. É um plano bem resumido, bem fraquinho, mas é uma ideia do plano de Deus. Este é o plano traçado. Tá bem? Então Deus fez o homem, já sabia que ele ia cair e deixou. É uma pergunta, se Deus é bom, por que acontecem certas coisas? Ora, por que tem que ser conta de Deus? Deus não faz nada sem antes revelar aos seus santos profetas. E nós sabíamos de tudo isso acontecer. E veja que mesmo nós estando apercebidos e cautelosos e vigilantes, veja, não nos isenta de passar pelos mesmos problemas e até muitos cristãos santos serem tragados pelos mesmos problemas e também enfermidades que o ímpio passa e o injusto também sofre. Veja, porém, o destino de um e de outro são totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Apesar de participarem do mesmo problema, da mesma intempérie, da mesma desgraça, vamos dizer assim, mas mesmo assim o justo se alegra porque ele sabe que o seu final não será o mesmo da palha, não será o mesmo do joio, não será o mesmo. Mesmo passando pelos mesmos sofrimentos e às vezes sofrendo até mais, como alguns salmistas foram comparar suas vidas com a vida de ímpios. Mas ao caírem na realidade, voltaram atrás, reconheceram o erro e adoraram a Deus. Terceiro e último ponto, a esperança forjada na promessa infalível de Deus. Quer dizer que as nossas esperanças, as nossas expectativas, a nossa, vamos dizer assim, a nossa esperança de futuro, elas não estão fundamentadas, forjadas, feitas. Quando eu falo de forja, eu estou falando de materiais feitos a fogo, né? Altas temperaturas, geralmente ferro, aço. Eles vão exigir temperaturas mais altas para que eles derretam e eles possam ser moldados à vontade daquele que vai, do seu Criador. Assim também somos nós. Então as nossas esperanças estão forjadas o quê? Nas promessas, tá? Não em um futuro que talvez, ou expectativas humanas, mas nas promessas infalíveis de Deus. Então nós vemos aqui que ao longo dos séculos, o ser humano busca uma maior expectativa de vida. Ele tem buscado o suporte dos avanços da medicina, dos novos recursos científicos e tecnológicos à disposição da humanidade. Isto é normal, né? E isso também é colocado até nas telas de cinema, de televisões, né? O homem buscando a vida eterna, o homem buscando prolongar o máximo possível a sua vida, e com isso, obviamente, a sua aparência. Por quê? Ninguém quer viver 150, 200 anos e o tempo fazer a segunda parte daquilo que nós vamos falar. O peso do tempo aparecer. Ora, porque uma coisa é você ter 18 anos, outra coisa é você ter 81. Veja que foi só uma mudança de lugar. Você vê, o 8 passou para frente e o 1 passou para trás. O 18 virou 81, vamos dizer assim. E ninguém, o ser humano, ele é tão egoísta que ele não quer só viver. Não, ele quer ter aquela aparência. Mas veja, ainda que consigam, alguns até conseguem mudar as suas aparências, mas eles sabem que por dentro, meu amigo, todos os sistemas que o ser humano é composto, sei lá, o cardíaco, digestivo, reprodutivo, todo o sistema
não tem mais 18. Não, a aparência pode ser de 40, mas sabe que lá dentro, veja, está escrito aqui, mas o envelhecimento e a morte são realidades vivenciadas pelo homem inevitavelmente, implacável. O tempo é implacável. Também a palavra inexoravelmente, ela pode ser, você pode traduzi-la, trazer alguns adjetivos dela. Veja, o que é inexorável? É fatal, é inevitável. Quer dizer, você pode até por fora tentar preservar a sua aparência, mas tudo perde, tudo. Até a pele perde o brilho. Eu já estou chegando nos 60, entendeu? Feliz da vida. Queria que meus cabelos ficassem brancos, não ficam. A barba fica, mas o cabelo não fica, a sobrancelha não fica. Sabe, feliz, porque eu olho para trás e eu sei de onde Deus me tirou, eu sei por onde eu passei e o que Deus fez para que eu chegasse até aqui. Bem, e eu tenho uma alegria muito grande quando eu olho para a minha expectativa, que não era a expectativa do meu pai. Talvez a minha mãe tivesse um pouco mais de esperança, mas o meu pai, ele sempre olhava para mim e dizia, você é um caso. E eu olhava para mim mesmo e dizia que eu também não duraria muito tempo, por causa do padrão de vida. Mas veja, Deus fez isso. Então as pessoas, elas lutam contra algo imutável. Não tem como lutar, não tem como vencer isso. Veja, quando o escritor ele usa a palavra inexorável, ele está falando que é inevitável, que o envelhecimento e a morte, veja, ainda que você tenha uma aparência que não diga qual a sua idade, tá? Mas quem te conhece sabe que você já passou dos 90, ó, faz muito tempo. Talvez a pessoa se engane com isso, mas ele sabe que por dentro todo o sistema já parou. Vamos dizer assim, principalmente o reprodutivo. Olha, Sara, Deus falou, vou te dar um filho. Sara já tinha 90 e tantos. Abraão já tinha 100 anos. Tanto um quanto o outro sabia que só por um milagre que eles poderiam conceber a promessa de Deus, um filho, para eles. E nem por isso Deus deixou de satisfazer o plano dele e também, vamos dizer, a vontade, porque o que Abraão queria ser pai. E já Abraão, pai de uma multidão, muda completamente o sentido. E também ela zomba, Sara, ela vai se esconder, tanto é que o menino chama Isaac, que quer dizer riso, não sorriso, riso, de zombaria. Ela foi se esconder para rir. Então, quando nós olhamos, podemos até lutar com o externo, mas o interno, inexoravelmente, deixa eu usar a palavra que o escritor aqui tão sabiamente, inelutável, quer dizer que não adianta você lutar, você não vai vencer, não tem jeito. O Senhor Deus estabeleceu um plano para nós, e dentro deste plano está um período de vida. O Senhor nos deu uma longevidade, seja ela extensa no sentido da palavra ou não, mas nós precisamos, porque os que creem no Senhor, veja que Isaías diz, os que creem no Senhor são como águias, eles renovam as suas forças. Por que eles renovam a força, não a aparência? Porque a sua esperança, apesar deste velho homem se corromper de dia em dia, mas o homem interior, ele se renova através das promessas de Deus. Por quê? Porque a nossa esperança está tão somente nesta esperança. E qual é a esperança? É que nós, por um período de tempo, estamos aqui, mas passaremos a eternidade. Viveremos a vida verdadeira eternamente na presença de Deus. E as nossas esperanças estão fundadas nisso. Agora, quando o ser humano tem as suas expectativas fundamentadas, baseadas só no humano, só no visível, no terreno, no fútil, ele vai tentar prolongar sua aparência, ou a aparência que ele queira demonstrar, enquanto ele estiver aqui. Mas eu quero dizer, como disse o escritor, inexoravelmente o peso da velhice e da morte vai chegar. Então as nossas vidas têm que estar baseadas, têm que estar forjada, nossa esperança forjada na promessa infalível de Deus. E qual é esta promessa? Ele nos prometeu a vida eterna. E nós viveremos esta vida.
aguardando a vida verdadeira em Cristo Jesus. Amém? Que o Senhor Deus nos abençoe. Até a próxima aula, aula de número 1, né, que eu estava vendo, e será uma bênção no próximo trimestre. Espero eu aqui, se Deus permitir, vocês aí, nós vamos falar de EBD. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.